Hello, Sunshine! Tudo bom, pessoal? Hoje eu vim falar sobre o meu modelo de redação, o modelo que eu usava quando eu escrevia redações para o Enem. E assim, eu sou contra você usar modelos prontos, porque ainda que eles sejam um excelente guia para quem está começando, dificilmente alguém tira uma nota 1000 com um modelo pronto. No entanto, o Enem ele tem algumas coisas que são tipo uma receitinha de bolo, que são elementos que você precisa ter dentro de cada parte. E é justamente isso que eu vou te ensinar hoje, tá bom? Então, a gente internaliza isso daqui com muita prática, com muito estudo. Eu já deixei como estudar a redação do Enem, eu já fiz um vídeo sobre isso. E hoje eu vou falar a parte mais prática, a parte de como eu escrevi a redação. Eu sempre pensava na minha redação como um checklist. Eu sempre pensava na minha redação como elementos que tinham que estar dentro de uma parte determinada. E eles têm uma ordem. Se você faz um bolo de chocolate, não adianta você colocar o chocolate antes do ovo, por exemplo. Vai ficar horrível. Então, você tem que seguir essa ordem, mas a receita, a quantidade e a forma que você vai fazer vai variar. As melhores redações, elas passam um pouquinho de você, um pouquinho de criatividade, mas ao mesmo tempo, elas também seguem a receita. Se elas não seguirem o modelo Enem, elas são zeradas. Então, como é que esse modelo Enem funciona? Eu sempre pensava em introdução, desenvolvimento e conclusão. O desenvolvimento, como são dois, eu replicava a estrutura, tá? Não é pra você dividir os elementos nos dois desenvolvimentos, não. Você faz duas vezes. Na introdução, eu sempre pensava em começar contextualizando, seja com um filme, com uma série, com um livro, enfim, com o tal do repertório para dar um gostinho. Colocava a introdução, o repertório não é obrigatório na introdução, ele é obrigatório só lá no desenvolvimento, mas eu já gostava de colocar na introdução. Então eu colocava a contextualização e depois eu vinha direto para os enfoques. O que são os enfoques? Os enfoques são as prévias dos argumentos. Então se você vai falar no seu desenvolvimento 1 sobre desigualdade social e no seu desenvolvimento 2 sobre a falta de qualidade na educação, você coloca um tema em qual se destacam a desigualdade social e a falta de qualidade na educação. É tipo como se fosse um spoiler do que você vai falar. Isso é muito importante porque mostra pro corretor que você teve um planejamento, que você não tá simplesmente escrevendo de qualquer jeito. Então, isso é muito avaliado na competência 3, que é a competência de projeto de texto, tá? Depois de colocar os enfoques, prévias dos argumentos, eu vinha com a minha tese. E essa era a minha introdução. Contextualização, enfoques e tese. Depois eu ia pro desenvolvimento. Sempre pensei que o desenvolvimento tinha que ter 4 coisas: exposição, explicação, comprovação e análise. Como assim? Exposição é quando você vai falar do que você vai falar. Você diz, por exemplo, sobre a questão da falta de qualidade da educação básica. Em primeiro plano, é válido ressaltar que a qualidade da educação básica não é satisfatória. Ponto. Exposição. A explicação é você explicar ou por que isso acontece, ou por que isso é um problema. Na comprovação, você vai trazer a prova daquilo que você falou, e é normalmente aqui que entra o repertório. Você pode trazer um dado estatístico, uma série, desde que você sempre faça uma conexão com a realidade na hora que você fala de séries e filmes, tá? Então a comprovação é quando você mostra um exemplo factível daquilo. E a análise é onde você vai dar a sua opinião, sempre de uma maneira impessoal, mas dando uma opinião sobre aquele tópico. Se você não fizer uma análise, é onde muitas pessoas pecam no desenvolvimento, o seu texto ele fica muito expositivo. Lembra, a dissertação do Enem, ela é dissertativa argumentativa. Então você tem que falar sobre fatos, tem que falar dados, tem que explicar o problema, mas ao mesmo tempo você tem que dar a sua opinião. Não vai falar, eu penso que, porque aí você zera o texto. Mas sempre falar, percebe-se que tal situação é ineficaz, tal situação é urgente. Sempre esse tipo de coisa, tá? Repete essa estrutura de exposição, explicação, comprovação e análise, tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2. Depois, você parte para a parte da conclusão. A conclusão, ela tem que ter um resuminho do que já foi falado. Não vai falar o de acordo com os fatos supracitados, porque alguns corretores não gostam, tá? Mas alguns não se importam. Mas faz um resuminho de tudo que você já falou e depois você entra com a sua proposta de intervenção. Na verdade, você pode fazer ou uma proposta que resolva os dois problemas, ou seja, os dois problemas dos dois argumentos. Você pode fazer duas propostas, uma completa e uma incompleta. Você pode fazer duas propostas completas. Essas 3 situações te garantem os 200 pontos na competência 5 sobre proposta de intervenção. E o que é uma proposta completa? É uma proposta que tem 5 elementos: ação, agente, meio, efeito e detalhamento. Ação, o que vai ser feito? Agente, quem vai fazer? Meio, como vai ser feito? Efeito, para que vai ser feito? E detalhamento é você escolher um desses daqui e especificar, ok? Então, a proposta de intervenção tem que ter esses 5 elementos ou 4 elementos e um detalhamento.
Depois que você fez as 2 propostas de intervenção, que é o que eu recomendo, que faça 2 propostas de intervenção completas, ou uma que resolva os 2 problemas, ou 2 sendo uma incompleta e uma completa, porque eles sempre avaliam pela mais completa, você vem para uma frase final. A frase final normalmente é: se tais problemas forem resolvidos, a situação melhorará. Ou se você já tiver um pouco mais craque na redação, você pode recapitular o repertório que você usou lá na contextualização da introdução e finalizar. Quando eu fiz Enem em 2018, que teve aquele tema da manipulação do comportamento do usuário, eu falei sobre aquela frase do Rousseau, que o homem nasce livre, mas vive acorrentado por toda parte. E quando foi na minha frase final, eu coloquei: se tais medidas forem postas em práticas, o ser humano libertar-se-á das correntes. Entendeu? Eu fiz esse paralelo. Mas também pode falar que só a situação vai melhorar mesmo e tá tudo certo. Tudo depende de qual é o nível que você quer colocar. Mas esses elementos, eles são essenciais, tá bom? Então, recapitulando. Introdução com contextualização, enfoques e teses. Desenvolvimento, os 2 tem que ter isso. Exposição, explicação, comprovação e análise. E a conclusão, um resuminho, 2 propostas de intervenção, sendo que a proposta de intervenção tem que ter ação, agente, meio, efeito e detalhamento, e uma frase final, tá bom? Essa é a estrutura da redação do Enem. Agora você tem que praticar muito, você tem que estudar as competências para você saber como que você vai encaixar, qual é a maneira que a prova espera que você faça isso, e, claro, reescrever para você estudar seus erros, tá? Mas, se esse conteúdo te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Super beijo e tchau!